Olá, galera, aqui é a professora Anideise com mais uma aula, uma videoaula para vocês. Como semana passada eu passei um exercício para vocês responderem, pedi para vocês assistirem a um vídeo de explicação, nesse vídeo eu só vou fazer a correção, mas antes de fazer a correção eu queria tentar dizer para vocês, tentar explicar para vocês qual é a minha intenção com essas aulas, enquanto nós não podemos ter aulas presenciais. A ideia de começar a trabalhar com vocês é a questão de coesão textual, que eu comecei até a falar um pouquinho na aula. Todo mundo está familiarizado com o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça precisa ser montado, tem várias peças para serem encaixadas, e aí, quando você encaixa uma peça correta na outra, forma uma imagem. Se por acaso você encaixa uma peça que não é o encaixe perfeito dela com outra, não vai conseguir terminar de montar a peça e por isso não vai conseguir formar a imagem final. Um texto é como um grande quebra-cabeça, que também é constituído por peças, só que essas peças são palavras. E aí as palavras precisam estar bem encaixadas para que formem um todo completo. Um texto não é só um monte de palavras juntas que, pronto, eu coloquei ali e agora formou-se um texto. Não. Tem que se ter um casamento, tem que se ter uma união, uma junção, um encaixe, como no quebra-cabeça. E aí, uma das formas de fazer esse encaixe num texto verbal, escrito, é a partir de conectivos. E aí a gente trabalha com coesão. A coesão é justamente isso. É a forma de trabalhar esse encaixe, de fazer com que as palavras elas realmente se transformem num todo único, que aquelas várias palavras juntas, elas formem um único texto. Então, quando a gente fala em pronomes, que é a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem, a gente já está falando de um elemento coesivo. Como vocês viram, espero terem visto no vídeo que eu mandei para vocês, pronomes são aquelas palavras que servem a uma função específica, geral, que é a primeira delas, que é a de substituir substantivos, para evitar aquela repetição desnecessária. Por isso que eu passei até um exercício antes do assunto, só sobre palavras e textos que estavam repetidos, para que vocês reescrevessem, percebessem que tinha algum problema. E aí, depois eu passei o assunto em si. E naquele assunto tinha alguns pronomes demonstrativos, pessoais, que eu vou tentar trabalhar na correção do exercício. Na primeira questão, ela já é bem parecida com o exercício que eu pedi anteriormente. Tem alguns pequenos textos e eu peço que vocês reescrevam esse texto, eliminando as palavras repetidas, de preferência substituindo por um pronome, que é o assunto da vez. Então, nós temos aí na letra A: eu e minha mãe fomos à feira hoje. Na feira, eu e minha mãe compramos frutas e verduras. Então, eu tenho eu e minha mãe 2 vezes aí e tenho na feira 2 vezes aí. Como o pronome normalmente substitui um elemento para que não haja repetição dele no texto, a primeira vez que o nome aparece, ele tem que permanecer mesmo, que é a primeira vez que a gente conhece. Depois é que a gente faz a substituição. Então, a primeira parte da frase do texto permanece. Eu e minha mãe fomos à feira ontem ou hoje. Aí, na segunda parte, no lugar de na feira, a gente coloca lá. Lá não é um pronome, mas é um elemento coesivo que pode ser substituído aí, tá? E no lugar de eu e minha mãe compramos, nós compramos. Esse nós é o pronome pessoal que substitui o eu e minha mãe, que já foi dito uma vez. E aí vai continuando. Ninguém gostou da atitude da Júlia, mas quem conhece a Júlia sabe que a atitude da Júlia não é novidade. Então tem atitude, tem Júlia bastante aí. A gente vai tentar eliminar ou substituir por um pronome. Ninguém gostou da atitude da Júlia, mas quem a conhece, então segundo Júlia já é substituído pelo pronome a. Quem a conhece sabe que a atitude da Júlia não é novidade, sabe que sua atitude não é novidade. O segundo atitude continua, não tem problema. Mas aí a terceira Júlia é substituída pelo pronome sua, pronome possessivo sua. Então a gente não tem essa repetição da palavra Júlia constantemente. E aí vai continuando ao longo do exercício, ao longo da questão. É bem parecido com o que eu pedi na questão anterior. A segunda questão já é bem específica, trata de um pronome específico, que é o pronome demonstrativo.
Para quem assistiu ao vídeo que eu mandei, bem explicativozinho, bem desenhado inclusive, sabe que os pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram, que apontam este, aquele, isso. E aí a segunda questão pede pra gente, pelo contexto, identificar qual seria o pronome demonstrativo mais adequado. E aí eu quero abrir um parêntese para poder responder com vocês, tá? Tem esse, este, isso, isto. E aquele? Qual é a diferença entre com S, T, com 2 S's e aquele? Como é demonstrativo, ele está apontando um objeto, uma pessoa, uma situação. Então tem a ver com localidade. Este, com T, ST, é algo ou alguém que está próximo. Então se eu falo este quarto, se eu estou neste quarto aqui, então é este, porque é o quarto que está, eu estou nele inclusive. Se eu falo de esse quarto, o quarto vizinho ao meu, esse quarto vai ser esse com 2 S's, porque eu não estou nele, mas ele está próximo a mim. É um próximo, mas que não está comigo. E aquele vai ser o quarto mais distante de onde eu estou, certo? Então vai ter essa ideia de isto, isso e aquilo. São os graus de distância. Este é um caderno, por exemplo. Este estojo é meu. Este. Se alguém do meu lado tiver com o estojo, esse estojo, porque ele está perto de mim, mas não pertence a mim, não está comigo. E aquele estojo de uma pessoa ainda mais distante, tá? Essa é a ideia dos pronomes. Então nós temos, ó, é a pessoa da qual eu falei. Aqui eu posso colocar 2 opções, mas a mais correta seria o esta, porque dá a entender pelo contexto, como é uma frase, a gente talvez tenha dificuldade de encontrar um contexto. Mas a ideia aqui era tentar entender que eu estou apresentando a pessoa, então é esta pessoa. Ela está aqui. Então esta pessoa é a pessoa da qual eu falei. Ela está aqui, tá? Não conseguiremos encontrar estimados professores, pois eles já não trabalham mais aqui. Tá se falando de pessoas que não estão aqui, que eles não encontraram e tem um bom tempo que não se encontram. Então, o mais adequado são aqueles estimados professores. Tá vendo a distância? Aí na letra C, empreste-me livro. Há muito tempo tento encontrá-lo. Então, eu tô falando com outra pessoa, essa pessoa tá falando com outro que, pela ideia do contexto, ela está com o livro. Então, eu quero o livro dela. Então, me empreste esse livro. O livro tá com a outra pessoa. Eu quero que ela me dê. Então, empreste-me esse livro. Entende essa lógica, essa ideia de localização? O livro estaria comigo. Este livro é meu, não lhe dou. Me empreste esse livro está com a outra pessoa e eu quero que fique comigo. Tem outra pessoa no discurso, fora da história, da conversa, eu queria aquele livro. Aquele livro está mais distante. Essa é a ideia dos pronomes demonstrativos. Então nós temos, olha, quem são os convidados que acabaram de chegar? Quem são esses convidados que acabaram de chegar? Foi o aluno destaque deste ano. Desejas entrevistá-lo? Esse foi o aluno destaque. Porque eu não estou falando diretamente com o aluno destaque, estou falando com outra pessoa e apontando. Então, este é o aluno destaque. E assim por diante, tá? Até aqui entenderam? Vamos para a terceira questão, que é um pouquinho mais complicada, porque pede substituição, dá um modelozinho, dá uns exemplos e explica um pouquinho antes de fazer uma substituição de tudo que vem depois do verbo por um pronome oblíquo, pessoal oblíquo. Ou a, ou os as, ou os seus derivados com as dicasinhas, que termina em RSZ, fica lo, termina com som nasal, né, esse an, vai ser com no. E aí ele coloca até os exemplos, ó. Ele vai vender o carro. Depois do verbo vender tem um carro, então eu vou substituir esse o carro, certo? Então ficaria ele vai vendê-lo, também termina com R, então fica lo, vendê-lo. Ou se tem um som nasal, eles levaram o cachorro. Depois do verbo levaram, tem um cachorro. Então, eles levaram no. Tem um som nasal, então fica no. Se não tiver nenhum desses, fica o ou a, antes ou depois do verbo. É o caso da letra A, por exemplo. Vou pagar o empregado. Pagar é o verbo, tá aí terminado com R. Então, vou pagá-lo. Tira o R, coloca o acentozinho no A, coloca o lo. Mário cortou a grama. Tá vendo que cortou? É o verbo. Nem é terminado em R ou S ou Z e nem tem um som nasal,
Então fica o ou, ou a nesse caso. Então, Mário cortou-a ou a cortou. Ou a cortou ou cortou-a, tanto faz. Resolveram os problemas, olha, resolveram nasal, então resolveram no, ou resolveram nos, que são os problemas, né? Resolveram nos. Só acrescenta o tracinho, nos, tá correto. Vou chamar a menina, vou chamá-la. É preciso trazer os cadernos diariamente, é preciso trazê-los diariamente. Os alunos deixaram recado, os alunos deixaram-no. Ele quebrou os brinquedos, ele os quebrou, ou quebrou-os. As meninas fizeram a vitamina, as meninas fizeram-na. E essa é a ideia, de observar que existe um padrão, observar a finalização do verbo e como é que eu coloco a substituição. O pronome é o, a, os ou as. É o pronome oblíquo. Mas, dependendo da terminação do verbo, ou fica lo, lá, ou fica no, na. Esse é o jogo dessa questão, bem interessante. Já a quarta questão pede para que a gente só preencha com o pronome agora possessivo. Pronome possessivo, como o nome diz, é aquele que dá posse, né? Aquilo que pertence. Algo pertence a mim, ou alguém pertence a mim. Meu, minha, sua, tua. E aí ele pede para que coloque o pronome possessivo com a pessoa, a mesma pessoa que tem o pronome pessoal. No caso, por exemplo, eu vendi, é o exemplo que ele coloca, eu vendi minhas joias. Eu é o pronome pessoal que está na primeira pessoa, né? Então, minhas está na primeira pessoa. É essa a ideia, certo? E aí, a gente vai trabalhar depois a noção, a diferença exata das pessoas verbais, né? Das pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira. Mas, por enquanto, vamos nos ater aos pronomes, depois, com calma, espero eu, pessoalmente, a gente trabalha essa diferença das pessoas, ok? Então, nós temos aí, nós reformamos, nós é o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do plural. Então, nós reformamos nossa casa. Nossa, nós. Ela arrumou sua mala. Sua é o pronome pessoal da terceira pessoa, do feminino. Eu expliquei aos funcionários o meu projeto. Eu, então, meu, primeira pessoa. Casar as pessoas e os tempos verbais, aliás, as pessoas e os números dos pronomes. Nós ouvimos nossos discos preferidos. Então, nossos, de nós. Elas pediram seus prêmios. Tu derramaste tuas lágrimas. E é nesse adendo que eu quero perguntar a vocês, e aí vocês vão responder, né? Pra vocês, qual é a diferença de tua e sua? É só porque um é escrito com T e outro com S? Essa é a grande jogada, né? Tua e sua são dois pronomes possessivos, mas pertencem a pessoas diferentes. É por isso que nesse último eu coloquei tu derramaste tuas lágrimas. Tua, concordando com tu, que é a segunda pessoa. Para falar sobre a diferença das pessoas no discurso, eu gosto de usar eu disse que eu não ia falar aqui, mas vamos aproveitar. Eu gosto de contar uma história de um empregado muito competente, que trabalhava numa empresa e que ficava no seu horário de almoço, não pedia hora extra, ficava até tarde, finais de semana. E qual chefe que não gosta de um funcionário desses? E aí, de uns tempos pra cá, esse funcionário deixou de fazer tudo isso, estava competente, mas ainda saía pra almoçar, não ficava hora extra. E o chefe começou, né, o empresário começou a ficar preocupado. Será que eu tô perdendo o meu cliente, o meu funcionário? Não posso. Será que ele tá arrumando outro emprego, teve uma oferta melhor? E aí ele ficou preocupado. Nessa preocupação, ele contratou um detetive, porque ele não queria perder esse empregado. Pediu para esse detetive seguir esse funcionário por uma semana. E no final da semana, na sexta-feira, chegasse com um relatório sobre o que ele percebeu que esse funcionário fazia nesse tempo livre. E assim fez o detetive, e na sexta-feira o detetive foi encontrar o empresário. Se aí, então eu tenho aí o discurso.
Nessa conversa tem o detetive e o empresário falando do empregado. E aí, detetive, me conte. Bom, vou contar. E aí o detetive começa contando. Seu funcionário sai todo dia ao meio-dia, vai para sua casa, no seu carro, come a sua comida, namora a sua mulher e volta para o trabalho. E aí o chefe olhou e disse, é isso. Ufa, que alívio. Ele só tá passando tempo com a família dele. Que bom, já pensei em outras coisas. Pensei que ele já tinha outro emprego em vista. O detetive percebeu que houve um mal-entendido e perguntou, eu posso chamar o senhor de tu? Claro, pode. Então eu vou refazer minha fala. Teu funcionário sai todo dia ao meio-dia com teu carro, vai pra tua casa, come da tua comida, namora a tua mulher e volta pro trabalho. Olhe como mudou o sentido. Primeira pessoa do discurso sou eu que estou falando, então nesse caso era o detetive. Segunda pessoa do discurso é com quem eu falo. Nesse caso, o detetive estava falando com o chefe, com o empresário. Então, tu, teu. Terceira pessoa é o empregado, que é uma pessoa que não faz parte da conversa, mas é de quem se fala. Seu, ele, seu, sua. Então, quando ele falou sua empregada, aliás, seu carro, sua casa, sua mulher, o chefe entendeu correto, no sentido de que seu, se eles estavam falando do empregado, então seu era a mulher do empregado, a comida do empregado, a casa do empregado. E aí o detetive percebeu o engano e colocou o teu. Quando se muda para o teu, agora todas essas posses não pertencem mais ao empregado, pertencem ao chefe com quem ele está falando. A casa, a mulher, a comida. Entendeu a diferença? Entendeu o quanto uma letrinha, nesse caso aqui, muda a pessoa do discurso e a perspectiva e muda o sentido também. Essa era também uma ideia que eu queria que vocês percebessem nessa questão. E aí vem a última questão, que eu tenho dois pronomes aí, né? Quem, só que um é indefinido e o outro é interrogativo. É a mesma palavra, quem. Só que em cada um desses contextos ele exerce uma função, um pronome diferente, é uma função diferente. É pronome, mas tem uma classificação diferente. O que é um pronome indefinido? Como o nome diz, não se define. Quando eu uso um pronome indefinido, eu não estou determinando quem é ou o que é. Um pronome interrogativo, ao contrário, já faz uma pergunta. Então, na letra A, quem é você? Esse quem está fazendo o quê? Questionando. Então, na letra A, o quem é interrogativo. Quem cala, consente. Tá vendo que esse segundo quem aí não está fazendo uma pergunta? Eu estou indefinindo qualquer pessoa. Quem fala, quem cala, consente. Eu não estou determinando ninguém. Estou falando no geral. Quando eu generalizo, eu estou usando um pronome indefinido. Então, a ideia desse exercício era começar a discutir com vocês um pouquinho sobre pronomes, sobre elementos coesivos, quanto palavrinhas pequenas são chaves, são importantes para o encaixe, para a harmonia do texto. Para que na hora que vocês leiam, na hora que vocês escrevam, vocês saibam se expressar melhor, saibam entender melhor. A ideia da gramática é essa. Para mim, a ideia da gramática é essa. Fazer com que aquilo que a gramática nos diz, aqueles nomes, aquelas classificações, sirvam para que você use. A ideia que eu quero é que vocês usem, que vocês saibam a diferença de quando um tua e um sua muda. Muda o sentido, não muda a escrita da palavra, muda o sentido. Nós estamos falando de sentidos. Na hora que você escreve, o seu texto não está harmonioso e é difícil de entender. Quando você lê e não consegue entender a que palavra aquele pronome está retornando, essa é a ideia. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida ainda sobre alguma questão, me procurem no privado, certo? E bons estudos!